Mateus capítulo 11, pega a sua Bíblia aí e abra comigo. Sabe que muitas pessoas confundiram o descanso do Senhor. Ele não se resume em um dia em si mesmo, ele se resume em uma pessoa. E quando nós paramos para perceber Jesus sendo atacado por conta do descanso, e o texto que eu separei para nós aqui, Mateus fez questão de criar uma correlação. Deixa separado Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Mateus fez questão de fazer uma correlação depois de uma fala de Jesus sobre alguns acontecimentos em que Jesus ele foi indagado, capítulo 12, em que Jesus ele é indagado acerca da sua movimentação. Porque segundo aqueles homens religiosos naquele tempo, Jesus estava quebrando um princípio. E nós encontramos no capítulo 12 o nosso bom mestre ensinando aqueles homens, ouvindo aquelas indagações e respondendo aqueles homens acerca de um significado verdadeiro de descanso. O descanso é um princípio do Senhor. Mas ele não se resume em um dia, ele se resume numa pessoa. E se nós conseguirmos compreender o significado disso, aquele versículo que nós sabemos decorado, recitamos eles em vários momentos da nossa vida, ele vai fazer sentido para nós. Mateus capítulo 11, versículo 28. Porque Jesus, ele deixa isso claro para nós, sobre o significado desse descanso. Ele deixa claro para nós, irmãos, deixa eu te dizer, não existe problema algum em eu e você cansarmos pelo caminho, não tem problema. A nossa carne ela vai cansar, a nossa mente ela vai se esgotar. Eu tenho um código entre eu e minha esposa. Quando eu percebo que a minha mente estafou, e eu acho que eu já contei isso aqui, mas o primeiro retiro que eu estive em Itajaí, um retiro de pastores, eles estavam falando sobre síndrome de burnout. E nós não sabíamos, porque o nome do retiro tinha uma outra nomenclatura. Mas quando nós chegamos lá, uma das ministrações falava sobre isso, falava sobre um estafamento. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar e eu comecei a ouvir aqueles homens, o Senhor na primeira noite trouxe um raio-x na minha frente. E o raio-x que ele colocou na minha frente eram características que geravam cansaço, e além de gerar cansaço, ele fazia com que eu parasse pelo caminho. Eu costumo brincar com alguns irmãos mais próximos, eu digo assim, a minha característica que eu luto todos os dias é murmuração. Irmãos, eu gosto de dar uma reclamadinha. É gostoso, para mim é gostoso, não sei para você, eu gosto, né? Eu gosto de dar uma reclamadinha. Só que quando eu cheguei naquele dia, naquele lugar, o pastor Juscelio ministra na primeira noite, e a primeira coisa que ele fala é sobre murmuração. E para mim o retiro já tinha valido ali, eu já podia voltar embora. Mas a sequência do retiro começou a falar sobre um estafamento. E eu lembro que quando nós finalizamos aquele retiro, e eu comecei a correlacionar algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e algumas coisas que eu tinha ouvido lá, eu percebi que eu estava estafado.
E naquele ano, naquela porção da minha vida, eu aprendi o valor do descanso. Mas eu quero tomar muito cuidado nessa noite, porque eu não estou falando do descanso de um dia, eu não estou falando do descanso de um período. Eu aprendi o valor do descanso numa pessoa. Eu aprendi o significado naquele período de depositar todas as minhas forças e todas as minhas convicções no Senhor. Então, naquele tempo o Senhor me ensinou, o Senhor me deu um sinal. O Senhor falou assim para mim: William, todas as vezes que você perceber que você está caminhando para um lugar de staff, o seu organismo vai sinalizar algumas coisas. E o Senhor me ensinou a fazer isso. O Senhor me ensinou a olhar para mim. O Senhor me ensinou a olhar para o meu corpo, para o meu organismo. Então, geralmente quando eu estou estafado, eu começo a flertar com murmuração. E aí eu brinco com a minha esposa, eu olho para ela e digo assim: eu tô com a minha cabeça estafada. E aí eu sei que naquele momento eu preciso fazer ou naquele período eu preciso fazer um exercício. Eu preciso correr para o Senhor com muito mais intensidade do que eu estou correndo. Porque o único que é capaz de parar a nossa mente e ressignificar ela, ou parar a nossa movimentação e ressignificar ela, é o Senhor. Só que, qual é o grande dilema? Que por muitos anos, as pessoas, os religiosos, qual foi a problemática que eles criaram? Porque por várias vezes o descanso ele é ressignificado em um dia. Só que o dia, apenas o dia solitário, ele não significa nada. Mas quando nós entendemos que o Senhor é o Senhor daquele dia, e isso tudo faz sentido. E Jesus deixou isso claro. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e, em algumas versões diz oprimidos ou sobrecarregados, a versão mais tradicional é sobrecarregados. E ele dá uma garantia: eu vos. E aí ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. O que nós encontraremos? Descanso. Descanso para as nossas almas. Aí ele continua: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que me chama a atenção nesse texto, e o que me fez separar ele para nós conversarmos aqui nessa noite, é porque ali existe uma máxima do Senhor. Quando Jesus ele começa a dizer, quando ele começa a pronunciar essas palavras, ele diz assim: vinde a mim. Sabe o que Jesus estava dizendo? É necessário uma movimentação da nossa parte. Irmãos, não adianta eu estar cansado pelo caminho se eu não sei a quem recorrer. Não adianta eu caminhar oprimido ou sobrecarregado e perceber que as coisas estão pesadas se eu não sei a pessoa a quem eu preciso buscar. E se nós percebermos os dias em que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que a cada dia que passa, as pessoas elas estão cada vez mais cansadas e fadigadas ao nosso redor. Se é que talvez nós não somos, em alguns momentos, essas pessoas. Irmãos, por várias vezes eu parei o que eu estava fazendo e disse: cara, eu estou muito cansado. Só que também por várias vezes, quando eu sabia o caminho que eu precisava fazer, o caminho que eu precisava percorrer para encontrar descanso, sabe aquilo que nós falamos aqui agora há pouco? Aquela sensação de que eu estava puxando fôlego, enchendo os meus pulmões e ganhando energia, ganhando fibra para prosseguir a minha jornada, aquilo acontecia. O grande problema é que nós procuramos por muitas vezes descansos nas coisas e não procuramos descanso no Senhor. Por muitas vezes nós procuramos descanso no cônjuge, na família. Por muitas vezes nós procuramos descanso em coisas, em situações. Por muitas vezes nós procuramos descanso numa estabilidade financeira. Por muitas vezes nós procuramos descanso em tantas outras coisas, num trabalho bem sucedido, quando na verdade o nosso descanso está no Senhor. O nosso descanso está naquilo que nós cantamos, está nos braços do Senhor. E irmãos, o que mais me impressiona é que as Escrituras o Senhor deixou isso claro, gravado nas Escrituras.
Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e ele deu uma garantia: eu vos aliviarei. A garantia que ele deu é que ele nos aliviaria. Só que perceba que o texto começa com uma condição, o texto começa dizendo: vinde. Agora escute, todas as vezes que nós cansamos, todas as vezes que as nossas cargas elas estão pesadas, existe uma tendência de paralisação, e isso é uma tática do inferno. O inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar para nos parar. E por que nos parar? Porque todas as vezes que ele nos para, nós ficamos impossibilitados de ir até o Senhor. A paralisação não tem a ver com a movimentação, a paralisação não tem a ver com aquilo que estamos fazendo, tem a ver com recorrer a uma pessoa. É por isso que quando nós olhamos para o seio da igreja nos dias de hoje, nós percebemos que facilmente o trabalho que nós executamos dentro do ministério, ele facilmente é confundido com cansaço. E é por isso que nós vemos tantas pessoas começando algumas coisas e não terminando. Eu começo uma faculdade e não termino. Eu começo algo no Senhor e não finalizo. Eu começo uma tarefa e não termino. Alguns estudiosos científicos vão chamar isso de procrastinação, vão dar esse nome. Mas nessa noite eu quero chamar isso de uma paralisação. O inferno nos paralisa. Porque quando nós paralisamos, lembra que eu te contei sobre uma característica que eu luto sobre, irmãos, eu preciso levantar e preciso perceber se eu não estou caminhando em direção a isso. E quando eu percebo que eu estou caminhando em direção a isso, eu preciso guerrear mesmo. Porque a minha carne, o meu homem terreno gosta de murmurar. Mas essa é uma sinalização de que eu estou parado. Se você aqui nessa sala é assim como eu, gosta de dar uma reclamadinha, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós acessamos esse estágio de murmuração, significa que nós estamos parados. Algumas pessoas são murmurações, outras são medo. Cada um tem a sua característica, porque eu e você temos as características singulares. Mas cada um dentro das suas características, cada um vai parar em um ponto. Cada um vai ter uma sinalização de que está parado em um ponto. E essa sinalização nos impede de recorrer ao Senhor. Então, para muitos o Senhor tem dito nesses dias: vinde a mim, vinde a mim. É por isso que você vai perceber que nós nunca ouvimos tanto acerca da importância de uma relação com o Senhor, uma relação saudável, genuína, sobre procurar um lugar no Senhor, sobre todos os dias exercer a nossa devoção com Ele. Por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos deixando claro qual é o caminho que nós precisamos acessar quando nós precisamos procurar o Senhor. Irmãos, eu não sei o que te faz parar. Eu não sei o que faz você cansar. Eu não sei em que estágio que você está. Mas uma certeza eu tenho: se nessa noite você está nessa sala cansado ou sobrecarregado, uma convicção eu tenho no meu espírito: se você procurar o Senhor, certamente você vai encontrar. E se você encontrar o Senhor, certamente você vai ser aliviado. Porque Ele nos deu essa certeza. E além de nos dar essa certeza, Ele disse: você precisa entender o significado daquilo que você carrega. E aquilo que você carrega não é aquilo que você produz com as suas próprias mãos, mas é aquilo que eu posso dar a você. E é por isso que ele continua nos próximos versículos dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele dia? O Senhor estava dizendo assim: todos os conceitos que você tem de produtividade, todos os conceitos que você tem de uma vida corrida, todos os conceitos que você tem de um trabalho profundo segundo a sua própria força, deixa de lado. Eu vou te ensinar o que é ser produtivo. Eu vou ensinar para você o que é trabalhar com qualidade. Eu vou ensinar para você o que é uma entrega verdadeira. Irmãos, na verdade, o homem, ele sempre vai trabalhar por entregar. Ele sempre vai buscar uma entrega perfeita. Isso faz parte do homem. O grande problema é que quando nós não entendemos isso no Senhor, nós vamos fazer isso na força do nosso próprio braço. E isso produz cansaço.
Eu não estou falando só de uma vida na igreja. Eu não estou falando só do ministério. Eu estou falando sobre toda a nossa vida. Irmão, se no seu trabalho você quer ser produtivo, se no seu trabalho você quer que o seu trabalho glorifique ao Senhor, que aquilo que você produz com as suas mãos, se você quer que aquilo glorifique o nome do Senhor, entenda o significado de trabalhar com o Senhor. Tome sobre você o jugo do Senhor. Tome sobre você as cargas do Senhor, porque Ele te dá uma garantia. Aprenda de mim que eu sou manso que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele finaliza dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você entender o significado de carregar o meu fardo, se você entender o significado de carregar o meu jugo, ele vai ser suave para você, porque eu te ajudo, eu te ensino a carregar da forma correta. Agora, qual é a problemática dos dias de hoje? A problemática dos dias de hoje é que a vida, ela se resulta em si mesmo, dizendo que é importante que o homem caminhe na correria do dia a dia. Pastor Isaías brinca sobre isso direto aqui. Cara, se a gente disser que a gente tem uma agenda disponível, parece que a gente está em pecado. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver com ter uma agenda cheia ou uma agenda vazia. Tem a ver com compreender com quem você trabalha. Tem a ver com compreender com quem você está construindo. Agora, alia uma vida corrida a uma vida com guerra. As guerras que nós militamos, que nós lutamos no nosso dia a dia, alia uma vida corrida a uma missão que o Senhor a uma missão que o Senhor impõe a você, a uma missão que o Senhor convoca a você. Alia isso a uma missão. E sabe o que nós percebemos quando nós paramos para observar as Escrituras? Por várias vezes, quando o Senhor convoca os homens, por várias vezes Ele vai dizer que aqueles homens precisavam ter características que estava extremamente aliado a compreender o que o Senhor estava fazendo e quem Ele era. Por que eu estou dizendo nessa noite que o descanso no Senhor é extremamente importante? Porque, irmãos, o mundo vai nos propor uma vida corrida. Só que a vida corrida que o mundo vai nos propor, ele vai tentar nos tirar do propósito genuíno de Deus para as nossas vidas. E se nós não compreendermos isso, se nós não compreendermos o significado de descansar no Senhor, se nós não entendermos o significado de compreender que nós não temos, de que nós não conseguimos na força do nosso próprio braço, certamente nós teremos um problema. Se nós pararmos para observar as gerações dos dias em que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar a cada dia mais homens e mulheres que são autossuficientes, ou que tentam alcançar essa autossuficiência, que é uma prova disso. Para observar as teorias, ou para observar as movimentações que têm se proliferado nos dias de hoje. Guerras que nós estamos travando como igreja do Senhor, por conta de algumas perspectivas que as pessoas estão levantando de que, não, você não precisa do outro, não, você não precisa do Senhor, não, você consegue, você é o máximo. Eu tenho uma figurinha no meu WhatsApp que diz que você é tem uma galinha no espelho dizendo, você é uma máquina de vencer. É isso que as pessoas estão sendo alimentadas nesses dias. E de fato, irmãos, nós podemos ir muito longe. A nossa criatividade, ela pode ir muito longe. A nossa produtividade, ela pode ir muito longe. Aquilo que nós realizamos no Senhor, ela pode ir muito longe. Sim, irmãos, através das nossas mãos nós faremos grandes feitos, mas nós só faremos isso se a nossa vida estiver inteiramente entregue no Senhor. Sabe por quê? Porque se a nossa vida não estiver inteiramente entregue no Senhor, vai existir um momento da nossa vida em que o cansaço vai nos pegar e as coisas vão começar a perder sentido. Sabe, todas as vezes que eu paro para observar, que eu paro para pensar numa vida com o Senhor, eu paro, e vocês vão perceber que eu falo muito sobre isso, eu falo sobre uma jornada. E eu fico, sempre que eu oro ao Senhor, eu sempre peço isso, eu falo, Senhor, me ensina a chegar
aonde eu preciso chegar. Me ensina a concluir a minha carreira. Me ensina a ter força necessária para cumprir a minha carreira. Todas as vezes que eu oro ao Senhor, eu falo sobre isso. Só que se nós não compreendermos, se nós não cuidarmos com esse princípio tão importante que é descansar no Senhor, se nós não compreendermos esse princípio tão importante que é confiar que Ele está no controle de tudo aquilo que nós fazemos e de tudo aquilo que nós executamos verdadeiramente, nós teremos problemas na sequência dessa carreira. E esse texto me chama a atenção porque no capítulo 12, logo depois de Jesus falar sobre descanso, sobre a importância de se achegar até a Ele e encontrar descanso, Mateus faz questão de estratificar uma sequência de acontecimentos em que Jesus ele está se movimentando com os discípulos, e a primeira coisa que Mateus cita no capítulo 12 é quando os discípulos eles estão com Jesus e eles sentem fome, e aí eles passam por um lugar de cereais, e eles dizem a Jesus: nós estamos com fome, e Jesus libera para que eles fossem partir as espigas. E ali começa a primeira indagação acerca do que estava acontecendo naquele dia. E aí a resposta de Jesus para aqueles homens, ao contrário do que muita gente imagina, irmãos, esse texto me chama muita atenção, porque Jesus pacientemente começa a explicar para aqueles homens o significado de descanso. Qual era o significado de descanso? Qual era o significado do Shabat? Qual era o verdadeiro significado? O que significava descansar? O que significava separar um dia? E Jesus começa a falar sobre aquilo. E você vai perceber no capítulo 12 que as coisas começam a avançar, até que elas chegam a um tal ponto em que um homem, ele olha para a movimentação de Jesus. Depois de Jesus libertar um homem, e ele desemboca num momento de incredulidade, em que esse homem ele pega e ele atribui, um homem religioso, um fariseu, ele olha para a movimentação de Jesus e ele atribui o acontecimento daquele dia, ele atribui a Beelzebu. Ele tira aquela operação, ele tira aquela atribuição do Espírito e ele atribui a Beelzebu. E a gente percebe a reação de Jesus. Jesus diz assim: não, cara, você pode pecar contra mim, mas pecar contra o Espírito você não pode. Porque se você pecar contra mim, você pode até receber perdão, mas se você pecar contra o Espírito, você não vai alcançar perdão, você não vai ser perdoado. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso para você? Irmãos, aquele que não tem compreensão de descanso, aquele que não tem compreensão do descanso no Senhor, da pessoa do Senhor como descanso, vai começar a acessar lugares de incredulidade. O que Mateus faz na sua explicação, o que Mateus faz em toda a sua explanação acerca do que o Senhor fala em Mateus capítulo 11, no final do seu capítulo, e quando ele trilha o capítulo 12, falando sobre o significado do sábado, sobre o significado do Shabat, ele começa a narrar o que alguém que não compreendeu o Senhor como descanso, o que isso gera na movimentação daquelas pessoas. Começa por questionamentos, começa por indagações e finaliza em incredulidade. Irmãos, quando aqueles homens olharam para Jesus operando daquela forma, eles não conseguiram atribuir aquela série de acontecimentos como a um homem que estava ali personificado para a salvação da humanidade. A mente, os olhos deles estavam cauterizados, porque não compreenderam que o Senhor era o Senhor do descanso. Era melhor parar um dia para ressignificar a sua produtividade, do que compreender quem era o Senhor naquele dia. O Senhor do sábado estavam com aqueles homens naquele dia, mas eles preferiram questionar do que estar com o Senhor do sábado, do que estar com o Senhor do Shabat. O que eu quero trazer para nós nessa noite? Irmãos, nós só vamos alcançar aquilo que o pastor Isaías ministrou na semana passada. Nós só alcançaremos liberdade
se nós compreendermos a quem nós precisamos recorrer diariamente. Irmãos, a vida vai tentar nos cansar, a vida vai tentar nos parar, o cotidiano da nossa vida vai tentar nos fazer desacreditar, mas existe uma pessoa a quem recorrer. A vida vai tentar gerar em mim e em você um fardo que eu e você não conseguimos carregar. Sabe o que nós precisamos fazer diariamente, irmãos? Diariamente nós precisamos ir ao Senhor e dizer: Senhor, na minha força eu não consigo. Senhor, na minha força eu não posso. Irmãos, todas as vezes que eu subo aqui, que eu paro ali no canto, todas as vezes eu digo para o Senhor a mesma coisa. Eu digo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Porque o resultado da nossa vida está na pessoa de Cristo. Não adianta eu ser um homem de sucesso se o Senhor não estiver comigo. Não adianta eu ser um homem bem-sucedido se o Senhor não for o Senhor da minha vida. Não adianta eu ser o homem mais inteligente da terra, se quando eu precisar de descanso eu não souber a quem recorrer. Não adianta. Não adianta eu ser o homem mais intelectual do universo, se eu não conseguir compreender a quem eu devo procurar. Se eu não conseguir compreender no momento em que eu estiver com a minha mochila pesada. Eu falei muito sobre isso há uns 2 domingos atrás. Nós estávamos aqui durante o louvor, durante o período de adoração, e no momento em que eu fechei os olhos, eu percebi, o Senhor me mostrou algumas pessoas vindo até aqui à frente, largando as suas mochilas. Irmãos, esses são dias de pessoas procurando o Senhor para deixar as suas mochilas pesadas, para deixar as suas cargas que nos impossibilitam de caminhar, nos impossibilitam de prosseguir. Irmãos, escute, anote isso. Para você que anota, anote isso no seu caderno, anote na sua Bíblia, no seu celular. O Senhor vai falar muito conosco sobre a importância de prosseguir nos próximos dias. Porque o sucesso de um trabalho não está no seu começo, mas o sucesso do seu trabalho, ele é medido na sua conclusão. O Senhor está nos ensinando a concluir. Sabe, eu lembro que quando nós começamos a ouvir sobre avivamento vindo sobre Curitiba, começamos a ressignificar palavras que nós recebemos do Senhor. Um dos meus maiores desesperos, eu falava assim: Senhor, não permita com que nós venhamos perder as coisas pelo meio dos nossos dedos. Não permita com que nós venhamos perder isso. Algumas semanas atrás, quando eu falei de alegria, uma das minhas orações depois disso foi: Senhor, não permita com que nós venhamos a fazer as coisas para o Senhor sem ter alegria. Não permita com que nós venhamos pregar sem alegria. Não permita com que nós venhamos adorar o Senhor sem alegria. Não permita, Senhor, que nós venhamos servir na porta, no estacionamento. Não permita que nós vamos a hospitais orar por pessoas. Vamos a velórios orar por irmãos que estão perdendo seus entes queridos. Mas não permita com que nós façamos nada disso sem alegria. E quando eu digo de alegria, não é de algo externo, irmãos. Eu estou dizendo de alguém que se sente realizado, porque isso é um privilégio. Só que sabe o que nos rouba disso? O que nos rouba disso é justamente alguém que está cansado e não sabe a quem recorrer. Irmãos, quer terminar bem a carreira? Se você quer terminar bem a carreira, saiba a quem recorrer. Se você quer concluir, se assim como Paulo você quer chegar no final da sua jornada e olhar para trás e dizer: cara, eu concluí o que eu precisava concluir. Aquilo que o Senhor me propôs, eu consegui entregar. Aquilo que o Senhor me propôs, eu consegui fazer. Só que o que nos rouba disso, o que nos rouba dessa percepção, dessa compreensão, o que nos rouba disso é quando nós não sabemos. Nos momentos em que as coisas apertam, é quando nós não sabemos a quem recorrer. Percebe que descanso está inteiramente ligado à confiança. Percebe que descansar no Senhor está inteiramente ligado a confiar no Senhor. A confiar que você pode ser apertado dia após dia, mas Ele permanecer no controle absoluto de tudo. É perceber que tudo ao seu redor pode dizer o contrário,
mas você continua prosseguindo avante em direção àquilo que o Senhor confiou a você? Quer uma prova disso? Abra Josué capítulo 1. Deixa separado o versículo 13. Esse texto marca muito a minha vida, porque essa é uma palavra que descansa sobre mim. E todas as vezes que eu falo sobre ela, eu lembro de vem muita lembrança na minha cabeça. Aqui, Josué estava diante de um cenário em que Moisés havia morrido. E o Senhor comunica isso a ele. E a sequência dessa história mostra um Josué que precisava se preparar e dar sequência, dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo naquela geração. Ele precisava conduzir o povo até a terra que o Senhor havia prometido. E uma das coisas que nós mais percebemos no Senhor, quando o Senhor se comunica com Josué, é que Ele vai falar muito acerca de força e de coragem. E sabe qual era o significado da terra prometida? O significado de acessar a terra que o Senhor havia prometido a eles? Era uma terra de descanso. O povo tinha sido liberto, ele tinha sido liberado de um lugar de escravidão. Eles passaram muitos anos no deserto. Se passa uma geração, a geração que sai do Egito, como nós conhecemos bem a história, ela não herda a terra prometida. Mas a geração seguinte sim. E o significado dessa terra, o significado desse lugar preparado pelo Senhor, era um lugar de descanso. E quando o Senhor chama Josué, uma das coisas que Ele diz para Josué, Ele diz assim: Josué, você vai precisar ser forte e vai precisar ser corajoso. E a diretiva do Senhor para Josué, Ele diz assim: você não pode apartar a minha lei de você. Em momento algum, dia e noite, você vai precisar estar com a lei sobre você. O que o Senhor estava dizendo naquele dia para Josué? O Senhor estava delimitando para Josué um lugar de segurança, um lugar seguro. Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que nós estamos perseguindo um lugar de obediência ao Senhor, nós estamos perseguindo um lugar que nos guarda. Quer encontrar um lugar de segurança e um lugar de descanso? Se relacione com obediência. Se relacione com os princípios do Senhor. E era basicamente isso que o Senhor estava dizendo para Josué naquele dia. O Senhor estava dizendo: Josué, você vai precisar ser, para aquilo que você vai se deparar, você vai precisar ser forte e corajoso. Para aquilo que você vai se deparar, você vai precisar olhar para os meus princípios e vai precisar compreender o significado do cumprimento deles. Esse era o significado de não apartar a lei do seu coração e nem da sua mente, nem de dia e nem de noite. Só que no versículo 12, no versículo 13, que eu pedi para você separar aqui, está escrito assim: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. Versículo 14: as suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles,
como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhe deu ao leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Assim obedeceremos totalmente a Moisés, assim como obedecemos totalmente a Moisés, obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. O que o Senhor estava prometendo para Josué naquele momento? O Senhor estava prometendo para Josué um lugar de descanso. Se você voltar desde o início de Josué capítulo 1, você vai encontrar o Senhor falando acerca desse lugar de descanso, falando acerca daquilo que Josué precisava ter para conduzir o povo até esse lugar, falando acerca daquilo que Josué precisava guardar no Senhor, acerca daquilo que Josué precisava, a movimentação que Josué precisava ter para conduzir aquele povo. Sabe o que me chama a atenção na história de Josué? É porque aquele povo estava preso no Egito, aprisionado no Egito. O Senhor manda Moisés para tirar aquele povo de lá. Como nós sabemos na história, aquele povo fica no deserto por vários e vários anos. E o Senhor sempre tratando com eles a respeito de idolatria. E a primeira coisa que Deus pede para Josué, depois de força e coragem, é para que ele cuidasse dos princípios. Quando nós paramos para observar o último capítulo de Josué, do livro de Josué, nós vamos encontrar um homem que ele deixa claro a movimentação que ele tinha. Existiam algumas famílias que eles adoravam aos deuses dos egípcios escondido, para que ninguém visse. E aí no último capítulo tem aquele versículo que nós sabemos decorado, em que nós dizemos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembram desse versículo? Só que esse versículo está atrelado a um Josué que ele para diante de toda a população, diante de todo o povo, por conta de uma problemática, por conta de um problema. E o problema qual era? Idolatria. Aquele povo estava idolatrando, aquele povo estava fazendo exatamente aquilo que eles não poderiam fazer, aquilo que desagradava o Senhor. E sabe o que Josué faz? Josué reúne todos os homens, e ele diz assim para aqueles homens, naquele dia, ele diz assim, no último capítulo de Josué, ele diz assim: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei qual vai ser a postura de vocês, vocês sabem aquilo que o Senhor nos ordenou, vocês sabem aquilo que o Senhor fez com os nossos antepassados, vocês sabem de onde o Senhor nos tirou, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a decisão de vocês é com vocês, mas eu tomo uma decisão: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós não vamos acessar esse lugar de idolatria, nós não vamos desobedecer o nosso Deus. E quanto a vocês precisam tomar essa decisão. As escrituras narram no último capítulo de Josué que aquele povo, eles dão uma resposta para Josué, dizendo: Josué, assim como você vai servir o Senhor, nós também faremos dessa forma. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Irmão, só é possível começar algo no Senhor e terminar algo no Senhor, e terminar bem, quando nós sabemos qual é o nosso lugar de descanso. Imaginem um lugar que esse povo estava sendo conduzido, era para um lugar de descanso. As escrituras dizem que depois desse acontecimento, a terra desfrutou de descanso de guerra. Até a terra descansou quando o povo acessou. Agora você imagina um povo ouvindo do Senhor e ouvindo acerca daquilo que aqueles homens estavam dizendo: olha, vocês vão acessar um lugar de descanso, vocês vão acessar um lugar que vai ser abençoado pelo Senhor. Olha o tanto que vocês caminharam, nós estamos acessando esse lugar. O Senhor vai guerrear as nossas guerras e nós vamos vencer e nós vamos acessar aquele lugar. Mas mesmo assim nós percebemos que no decorrer da trajetória, o povo flerta com desobediência, o povo flerta com idolatria.
Mas sabe o que eu aprendo com essa história, irmãos? Eu aprendo que quem entende o significado de confiar no Senhor, quem entende o significado de descansar no Senhor, vai conseguir dar a resposta correta. Se eu e você guardarmos aquilo que o Senhor nos ensina, irmãos, descansar é um princípio. Descansar no Senhor é um princípio. Sabe quando desse altar nós falamos em confiança, e talvez o momento em que você mais ouve falar em confiança é nos momentos de dízimos e ofertas, porque quer ver alguém desesperado é quando a conta bancária não vai bem. Quer ver alguém que vai caminhar cansado. Lembra daquilo? Lembra daquele momento? Onde Jesus estava? Onde ele estava? Vocês vão precisar falar mais alto, o pastor está surdo. Onde ele estava? Jesus estava dormindo. E por que Jesus estava dormindo? Porque pedagogicamente ele estava ensinando para aqueles homens o significado de confiar de forma plena, confiar de forma robusta, o significado de descansar, até mesmo quando as coisas balançam. Sabe uma coisa que eu digo bastante? Sabe qual que é o significado do vento em uma árvore? O significado do vento em uma árvore não é derrubá-la, mas é expor onde estão as suas raízes. Então, quando as coisas começarem a assolar você, quando você sentir que você está sendo pressionado para um lado, para o outro, quando você perceber que você está sendo levado para vários lugares, o vento está batendo forte, e está sendo até dolorido, porque está envergando você, tudo isso está acontecendo com um único motivo: mostrar para você mesmo até onde as tuas raízes estão. Sabe uma garantia que eu tenho? A garantia que eu tenho é que se as nossas raízes estiverem profundas no Senhor, isso vai ser revelado para nós, e o vento pode bater o mais forte que ele puder, e ele não vai nos arrancar dali. Sabe por quê, irmãos? Porque quem nos sustenta é o Senhor. É por isso que sempre que os jornais noticiam acerca da economia, nós não podemos nos surpreender. É por isso que quando nós ouvimos acerca daquilo que tem acontecido no mundo, acerca daquilo que tem acontecido na humanidade, sabe qual é o papel da igreja? Descansar. Mas sabe o que é mais legal? Descansar não tem a ver ficar com o braço cruzado sem fazer nada. Descansar tem a ver com acessar um lugar de adoração e glorificá-lo pelos seus grandes feitos. Sabe por que nós viemos à igreja todo domingo? Porque pedagogicamente nós estamos aprendendo a contemplar o Senhor. E é por isso que nós nessa casa nós enfatizamos muito sobre o significado de culto. Porque o culto ele tem ligação com isso. O culto ele tem ligação com esse lugar de descanso. Ele tem ligação com esse lugar de contemplação. Ele tem ligação com esse lugar de contemplar o Senhor e glorificar a Ele pelos seus grandes feitos. Irmãos, Deus tem feito coisas grandes na sua vida, sim ou não? Sim. O Senhor transportou eu e você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, sim ou não? Sim. Irmãos, o Senhor nos libertou do mais profundo abismo, sim ou não? Sim. Irmãos, dia após dia o Senhor nos sustenta, sim ou não? Irmãos, a cada dia que passa, quando eu converso com as pessoas, o que eu mais ouço é isso: pastor, o Senhor tem me dado a sua justa medida. Então, se o Senhor tem feito tudo isso, se nós percebemos que o Senhor é conosco, se nós percebemos que aquilo que Ele disse aos discípulos, que Ele estaria conosco até a consumação de todas as coisas, se nós percebemos que isso é uma verdade absoluta na nossa vida, nós não temos o direito de parar pelo caminho cansado. Não, nós podemos até cansar,
mas a nossa movimentação precisa ser: eu vou correr em direção àquele que pode me dar descanso. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você não vai desanimar. Eu não estou dizendo para você que você não vai ficar desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Mas o que eu estou dizendo para você é que existe uma pessoa que você pode acessar, que eu e você podemos acessar. E essa pessoa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar as nossas cargas, e ela vai ficar com as nossas cargas com ela, e ela vai depositar sobre nós o seu fardo, ela vai depositar sobre nós o seu jugo. E sabe o que o fardo de Jesus vai proporcionar em nós? Uma vida de leveza. Todas as vezes que nós vamos até Jesus e nós dizemos: Senhor, eu não consigo, e é por isso que eu estou aqui, sabe o que acontece? Quando nós nos encontramos com Jesus, nós ganhamos velocidade. Quer uma prova disso? Quando nós olhamos para Saulo, quando ele conhecia toda a Torá antes de Jesus, o que ele fazia? Ele perseguia a igreja, ele perseguia os homens do caminho. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele tem um encontro verdadeiro com aquilo que era uma realidade absoluta para ele, o que acontece? Aquele homem, ele é transformado pela palavra, por uma palavra que ele já se relacionava. Olha que doideira isso. Saulo era um homem que já conhecia as Escrituras, era um homem que já desfrutava daquilo que as Escrituras poderiam proporcionar para ele. Mas ele só atinge a plenitude a partir do momento que ele se encontra com Jesus verdadeiro, com o ressurreto do Pai. Só a partir dali que ele acessa um lugar de propósito no Senhor, e só a partir dali ele se torna um dos personagens mais importantes nas Escrituras. Irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer através da igreja. Irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer na cidade de Curitiba, e a cada dia que passa eu tenho mais clareza e certeza disso. Irmãos, Deus tem mais grandes feitos para fazer em nosso meio. Sim, o Senhor não parou de curar, o Senhor não parou de fazer milagres, o Senhor não parou de libertar pessoas, o Senhor não parou de levantar pessoas de UTI, o Senhor não parou, a sua movimentação é contínua. Ei, irmãos, o Senhor não parou de salvar os jovens. Não, o Senhor não parou de fazer isso. O Senhor não parou de tocar em crianças. O Senhor não parou de encher as nossas crianças do Espírito. Não, o Senhor não parou de fazer isso. Ele não parou de fazer isso. Só que para que nós possamos acessar esse lugar com plenitude, para que nós possamos acessar esses lugares com inteireza, nós precisamos entender o significado de correr para Ele todas as vezes que houver qualquer sombra de variação de que nós estamos cansados. Se a sua mochila estiver pesada, meu irmão, apresente ela diante do Senhor. Eu não sei qual é a mochila da sua vida, eu não sei qual é a mochila que está nas suas costas nesse momento. Talvez a mochila que está nas suas costas, pesando sobre você nesse momento, seja de um pecado que você não consegue vencer, seja de uma incredulidade que você tem acerca da sua família, seja de um plano que não deu certo, seja de uma frustração, seja ela profissional, ou seja até mesmo na igreja, seja alguém que te frustrou pelo caminho. Eu não sei qual é o tamanho da tua mochila, mas de uma coisa, eu não sei o que está dentro da sua mochila, mas de uma coisa eu tenho certeza: que se você vier até o Senhor, certamente você sairá daqui aliviado. Se você se encontrar com essa pessoa chamada Jesus, certamente você vai sair desse encontro transformado. Irmãos, eu vou dizer pela última vez para que você grave no seu coração: o descanso não se resume em um dia. Não, o descanso se resume em uma pessoa. Ele se define em uma pessoa, e essa pessoa continua sendo Jesus. Sabe o que nós precisávamos gritar por becos e vielas dessa cidade? Irmãos, Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém acessa ao Pai se não for por Ele. Aleluia! Jesus continua salvando,
Jesus continua transformando vidas, Jesus continua tocando em pessoas, Ele continua fazendo isso. Jesus continua proporcionando descanso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, sabe quando aqueles que estão lá fora, incrédulos, vão conseguir perceber isso? Quando nós que estivermos aqui dentro, estivermos descansados no Senhor. Se eu e você estivermos cansados pelo caminho, nós não vamos conseguir iluminar uma cidade. Ei, o motivo pelo qual o Senhor tem chamado a nossa atenção nesses dias é para que nós possamos iluminar uma cidade e uma nação. Mas sabe quando nós conseguiremos fazer isso? Se nós estivermos descansados no Senhor. Então, irmão, descansa. Mas pastor, a minha família está isso. Descansa. Mas pastor, lá no meu trabalho está isso. Descansa, irmão. Mas pastor, está difícil. Descansa, irmão. Mas pastor, está apertado, descansa. Mas pastor, minha vida financeira está isso, descansa, irmão. Descansa, descansa. Porque quanto mais você descansa, mais você o encontra. Quanto mais você descansa, mais Ele se revela para você. Então, descansa, irmão. Tem alguém que luta uma guerra para você, sabe, num dia de muita tribulação. O Senhor falou uma coisa clara para mim. O Senhor disse assim: William, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Eu não sei o que você está fazendo aqui nessa noite, irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa: cuida daquilo que o Senhor disse para você cuidar, que Ele vai cuidar daquilo que são as suas coisas. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Ele disse isso. E a sequência desse versículo é uma garantia para todos nós que estamos nessa sala. Irmão, está cansado, sobrecarregado, está oprimido, está deprimido, o medo tomou conta de você, você está paralisado pelo caminho, não consegue prosseguir, não consegue andar, parece que você está amarrado. Descansa. Sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai tirar de você desse lugar de medo. Deus vai arrancar você desse lugar de prisão. Ei, as portas da cadeia vão se abrir. Nós temos uma prova disso nas Escrituras. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco nesses dias? O Senhor está nos colocando em lugar desconfortável. O Senhor está nos colocando em lugares que não tem conforto, justamente para nos ensinar que nós não somos autossuficientes, irmãos. Sabe por que eu e você respiramos? Porque Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, senão nós não conseguiríamos respirar. Sabe por que eu e você levantamos as nossas mãos? Porque naquele dia, naquela cruz, Ele entregou o seu Espírito e Ele disse: Senhor, está consumado. E naquele dia o véu do templo se rasgou, e toda a separação que havia entre o homem e Deus e deixou de existir. É por esse motivo que quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos o Senhor, nós nos encontramos com Ele. Sabe por que nós temos um privilégio de estarmos nesse lugar reunidos, adorando o nome do Senhor? Porque naquele dia Ele entregou a vida dEle por amor a minha e a sua vida, para nos proporcionar um lugar de descanso, para nos proporcionar um lugar seguro, para nos proporcionar um acesso que liga diretamente ao Pai. Então pare de tentar pegar outro caminho que não seja o Senhor. Pare de bater cabeça e tentar encontrar sucesso em outras coisas que não seja no Senhor. Ei, o meu e o seu sucesso está no Senhor, irmão. A minha oração é que nós possamos descansar no Senhor. A minha oração é que nós possamos encontrar esse lugar seguro que nós tanto procuramos. Sabe, a cada dia que passa, nós vamos observar homens tentando levantar muros de proteção, quando na verdade a nossa única proteção é o Senhor. Não adianta, irmão. Você pode levantar o muro de proteção que você quiser, se o Senhor não estiver para dentro do muro, você está desprotegido. Procure pelo Senhor nesses dias. Tem uma garantia da procura.
nós vamos encontrar. A garantia da procura precisa nos mover. Nós vamos bater numa porta e ela vai se abrir. As Escrituras dizem isso. Está escrito. Bata na porta até que ela se abra. Eu não sei qual é a porta que você tem batido nesses dias. Pare de bater em várias, bata em apenas uma. Se coloque de pé em nome de Jesus.